Indústria da seca e da dependência. Sempre é bom ficarmos de olho na nossa própria vida. Estamos quase sempre olhando para aparelhos móveis e não percebemos como ficamos imóveis diante de muitos acontecimentos importantes e cruciais para o nosso próprio desenvolvimento. Erguemos os olhos para tentar enxergar o que está distante e inconscientemente caímos nas armadilhas das tentativas vãs. Acabamos por não notar o que está diante de nós. É assim para muitas relações que temos, mas o que é mesmo uma relação? Sua vida é um conjunto de relações com sua família, amigos, conhecidos, vizinhos e até com desconhecidos. Você se engana se acha que os políticos não têm nenhuma relação com você. Os políticos têm, o comerciante, o padre, pastor, o professor, o pedreiro, o doutor, os diretores e etc. Talvez seja interessante refletirmos que tipo de relação temos com o mundo que nos cerca e que influência ele exerce sobre nós. Hoje pensaremos na hipótese de outro tipo de relação. Você com certeza já ouviu que muita gente cresce em tempos de crise. A afirmação é verdadeira. Algumas pessoas são capazes de pensar sob pressão e enxergam oportunidade onde muitos outros enxergam apenas o fim do mundo. Pessoas com capacidade de crescer em tempos difíceis acham lacunas para se dar bem e criam oportunidades para alcançar os objetivos. Outras pessoas não têm essa capacidade e acabam por sofrer as consequências das vicissitudes do destino. O que ocorre é que, além das pessoas que vencem nas crises e as pessoas que perdem nas crises, existe um terceiro tipo de pessoa. São aquelas que criam ou sustentam as crises para poder vencer. Como disse em um texto anterior, aprendemos a defender ideais pelos quais acreditamos que vale a pena lutar. Nada obsta que esses ideais sejam nocivos para a coletividade. Veja, por exemplo, os que afirmam que há 20 anos ajudam pessoas carentes. Não acredito que não estranhem o fato de passarem mais de 20 anos ajudando pessoas carentes, sem se perguntar o porquê dessas pessoas continuarem carentes. O problema que a nossa cidade enfrenta com a falta d'água não começou ontem e ainda assim não está nem perto de ser resolvido. O que temos é uma tentativa espúria de agradar os olhos e aos ouvidos das pessoas, que não têm água nas torneiras, inclusive. Será que alguém está lucrando com sua desgraça? Em primeiro lugar, é preciso entender que o conceito de lucro utilizado por mim aqui não é aquele necessariamente atrelado ao estritamente financeiro. Falo naquele tipo de vantagem, aquilo que favorece alguém ou traz algum outro tipo de vantagem lícita ou ilícita. Note bem, algum político ou autoridade ligada a grupos políticos fazem questão de distribuir água? Você já parou para pensar que é uma das primeiras coisas que alguns candidatos fazem antes mesmo de iniciar suas campanhas? Já pegou água num caminhão com o nome de algum candidato ou político eleito nele? Então sabe do que eu estou falando. Não esqueça que a seca é um elemento recorrente nos discursos de candidatos estaduais e municipais. Quando acreditamos, ainda que minimamente nesses tipos de discurso, acabamos por validar um tipo de vantagem eleitoral desejada pelos nossos algozes. Acredito que algumas dezenas de anos seja mais do que o suficiente para identificar e resolver o problema. Não acredito que a população de Panela seja burra e nem que alguns políticos o sejam também. Alguns são, mas nem todos. Penso que o que existe é a aplicação da velha máxima maquiavélica, de que um desgovernante deve fazer o mal de uma única vez e depois vir fazendo o bem aos poucos. Ou, em outras palavras, apenas para explicar, acaba com a água de uma vez e depois vai distribuindo água aos poucos. Os que vendem água acabam lucrando dinheiro. Os que doam água acabam lucrando a visibilidade e o sentimento de dívida que fica naqueles que recebem o benefício, entre aspas. O que sobra para as pessoas de bem, especialmente as pessoas de bem que são hipossuficientes, é a quase que total dependência. Já que numa cidade onde a maioria nunca ouviu falar em carteira assinada,
ou de mercado de trabalho, em que muitas vezes falta condições para pôr comida na mesa, como há de sobrar dinheiro para comprar água? A educação sempre recebe o mínimo, como o TCE já cansou de demonstrar. A saúde também recebeu pouco pelo que é previsto na Constituição. O povo não recebe quase nada. O dinheiro é gasto nas campanhas ou desfilam em forma de carro de luxo pelas ruas do município. Os ligados de forma mais íntima à máquina pública usam a vantagem que têm para ostentar e humilhar os que não compartilham da mesma hipocrisia. A postura do déspota sempre assusta. O que comove é a dor, o sofrimento ou a luta dos que sofrem. A necessidade da qual falo não é natural, ela é pré-fabricada e é mantida cuidadosamente pelos que necessitam dela para viver parasitando a sociedade. A indústria da seca mata muitas vezes até mais do que as armas. A política anda sendo mantida por fome, sede, medo, morte e humilhação. A política, como é feita hoje, infelizmente, ainda é uma indústria que explora de forma vergonhosa as pessoas mais necessitadas. Nessa indústria, a necessidade é o pano de fundo para justificar os favores e transformar facilmente os favores em moeda de troca. Do meu ponto de vista, a riqueza deveria ser explorada um pouco mais, porque a pobreza não aguenta mais ser tão explorada desse jeito. Pierre Logan para o panelaspernambuco.com, publicado originalmente em 23/1/2017.